Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite a minha orientadora, a irmã Silvana. Boa noite, nobre professora Lúcia, nobre professora Estela, que estão presentes para a avaliação. Professora Alva, que está presente também, acompanhando, né? E as pessoas aqui, o André, que está colaborando. Então, este é o meu trabalho, tá? De conclusão de curso. Bandas e fanfarras na escola. A música como princípio pedagógico na formação de crianças, jovens e adultos, né? O autor sou eu, Cláudio Domingos Paula Gonçalves de Abreu, e a minha orientadora, Silvana Soares. Aí, onde tudo começou, eu vou encurtar isso, porque na escrita que vocês têm aí, tem uma biografia dos trabalhos que foram feitos, né? Então, para não falar muito de mim, só vou falar que todos os trabalhos meus de fanfarras se resumem a quase 17 anos, que começou no dia 15 de abril do ano 2000, e eu passei pela Prefeitura de Lorena em quase todas as escolas municipais com esse projeto. Cheguei à Prefeitura de São Paulo em 2012 e em 2014 na Instância Turística de Campos do Jordão, e retornando agora ao grupo FAGAP, Fanfarra Gabriel Prestes, que completou 25 anos de história na cidade de Lorena, em trabalhos musicais e em trabalho social. Então, na introdução, eu já falei, o projeto é uma novidade na cidade de Lorena, porque antigamente só se via isso nas bandas militares e pouquíssimas fanfarras, até das extintas fanfarras que tinham na cidade, de Nordaré, da Banda do Arnovo, o Gabriel mesmo, que é uma das mais antigas, mas ela foi crescendo quando eu comecei essa atividade numa escola bem carente no bairro de Santo Antônio. Então, na época, nós recebemos 300 inscrições de alunos para participar. Eles não sabiam o que era fanfarra, né? Porque fanfarra vem do francês. Então, aí nós fizemos a divisão dos instrumentos musicais: cornetões, cornetas, bombardinos, tubas e todos os instrumentos de percussão. Eu vou falar para vocês, eu não sou formado em música, eu não tenho graduação em música, eu aprendi com os grandes maestros do Vale do Paraíba. Um deles, Alexandre Vilela, que está na banda municipal do município de Tremembé, e Diogo Roberto, daqui da cidade de Lorena, e o Washington de Oliveira Souza, que é o primeiro sargento aposentado do 5º Batalhão de Infantaria Leve de Lorena. Então, eu aprendi com eles. Então, eu me sinto autodidata. Eu sei todos os instrumentos de sopro, porém, não tenho uma licenciatura de música. No programa da pesquisa, nós partimos que contribuições à experiência educativa com o desenvolvimento do grupo de fanfarras, a escola e a utilização da música como princípio pedagógico, que oferece na formação da criança para a educação de jovens e adultos. Então, essa pergunta, né, esse problema, qual que é a fundamentação? Que significado tem na vida da criança a música? A música, ela estimula a coordenação motora, raciocínio lógico, a sensibilidade, a criança ela fica mais apurada, a criança perde o medo, a criança se afasta das drogas e ela trilha um caminho de autonomia, né? Ela pode seguir a sua carreira musical em vários caminhos, seja em banda militar, grupos musicais, orquestras, etc. A pesquisa tem como objetivo geral analisar a música a partir do seu valor artístico-cultural das diversidades de gêneros musicais, tendo em vista verificar suas contribuições na formação da criança. Caráter, principalmente. O principal, a fanfarra é um trabalho do lado humano da pessoa. Nós trabalhamos muito isso com a família presente nos ensaios, nós visitamos as famílias em casa, mas não é apenas a criança faz uma inscrição, quero participar, quero aprender tal instrumento. A música é dividida em três partes: harmonia, melodia e ritmo, sendo que a harmonia fica com instrumentos mais pesados, ou seja, tubas, trombones, a melodia com instrumentos mais agudos, com cornetas, melofones, e a parte do ritmo fica com instrumentos de madeirado de percussão, que são variados, né? Tem inúmeros tipos de instrumentos de percussão. A música é
formas de expressão, entre eles vários tipos de formas de expressões musicais. Nós temos, qual é a diferença de uma banda para uma fanfarra? A banda, ela tem a técnica dos pistos, ela não necessariamente, ela necessita de quantidade de crianças e jovens participando, é mais qualidade. Então, um instrumento, uma criança com trompete, ela consegue fazer um trabalho de 3 cornetas ao mesmo tempo. Já o trabalho com a fanfarra é mais apurado, porque a fanfarra tem que ter quantidade. No mínimo, uma fanfarra tem que ter 60 músicos para você conseguir trabalhar uma peça musical com eles. Ou seja, a fanfarra é dividida em Fá, Mi bemol e Si bemol, sendo que o Si bemol ele tem as notas Do, Sol, Do e Sol, e com gatilho aberto, Si, Fá, Si, Mi, Fá. O instrumento Fá tem as notas com gatilho fechado Ré, Sol, Si, Ré, Fá, Sol, e aberto Do, Fá, Si, Do, Mi, Fá. O instrumento Mi bemol, Do, Fá, Lá, Do, Mi bemol e Fá. Então, todos eles completam a escala musical completa, coisa que numa banda não teria necessidade dessa divisão, porque um instrumento faz tudo. Já Souza, que eu pesquisei sobre ele, e nós pegamos um pedaço, analisando o tema da música, da educação, ele fala sobre a educação sensibilizadora a partir do projeto que se torna lei, número 11.769/2008, em que se faz obrigatória a prática musical nas escolas. Vocês vejam muito bem, em todos os lugares se cumpre. Há uma lei, mas aí depende dos órgãos públicos. Para que a gente não ofenda e eu não venha falar, isso não cabe a mim apontar o erro das administrações públicas. Cabe a mim apenas ressaltar a lei que é sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que obriga todas as escolas a terem atividades musicais. Ou seja, só tem um pequeno detalhe, ele colocou essa lei aplicando que o professor de artes, vocês que têm a grade curricular, né, vocês podem me orientar até melhor nessa parte. O professor de artes, ele tem que desenvolver a matéria música. Mas como se o professor de artes não tem licenciatura em música, ele não tem formação específica para essa área, como que ele vai orientar musicalmente a criança? Aí fica uma indagação. E constitui a instância privilegiada de socialização, a criança socializa com o grupo, né? Ela abre campos de amizade, a fanfarra ela não fica só dentro da escola, nós temos a disputa, né? Sadia, que nós elevamos o nome da cidade para outros lugares, competições de bandas e fanfarras, né? A disputa musical, onde é apurados vários itens de julgamento, desde a uniformidade, a disciplina, a postura, o garbo, a conservação do instrumental, a marcialidade, que é o trabalho da coordenação motora, a marcha, a padronização, o estilo, o efeito. São mais ou menos 21 quesitos que se julga uma disputa de uma fanfarra. Então, o trabalho não é brincadeira. Então, para a criança chegar a participar de concurso de banda fanfarra, é um processo muito longo. Às vezes a gente chega a levar mais de 6 meses para tocar uma música. O material e o método que foi usado, o local foi uma escola estadual na cidade de Lorena, onde essa corporação tem mais de 25 anos. O projeto foi aprovado pelo CEP, o número está aí. Participaram da nossa pesquisa o maestro da corporação, que ele já está há 21 anos na corporação. Depois, o seu auxiliar, que está há mais ou menos 17 anos na corporação, e um aluno que está há 10 anos. A pesquisa foi realizada por meio de um questionário, eu fiz 5 perguntas para cada um deles. Só que nós enfatizamos o principal que interessava para a gente, para esse trabalho que vocês vão ver agora. Qual o papel social que a fanfarra representa para a escola e para a cidade de Lorena? Já auxiliar, ele deu a resposta que o principal papel da fanfarra é formar cidadãos conscientes dentro da comunidade, além de oferecer uma forma de lazer e cultura para a população. Este papel ganha ainda mais um peso quando vemos
sabemos que Lorena não oferece tantas opções nesse sentido. Já o aluno, para mim, essa fanfarra é show. Nós somos uma família. Levamos alegria, cultura, arte aos lugares onde apresentamos. Somos um grupo unido. 7 vezes campeão nacional. O maestro, o papel social é manter o aluno em trabalhos coletivos por meio da música, conduzi-lo para a sua autonomia e assim afastar os jovens das drogas, da prostituição, do fogo, etc. A prática musical tem por meio a integração social, diz Martins. E na maioria das pessoas ocorre a superação dos bloqueios da timidez. Com a participação nesse tipo de atividade, a pessoa perde, ela fica desinibida. Então, a fanfarra também não trabalha só a parte musical, nós temos um trabalho com corpo coreográfico, vale a pena enfatizar isso também. Nós temos um trabalho com as balizas, que fazem o trabalho de ginástica rítmica, e nós temos também os destaques e o regente mor, que é aquele mestre de cerimônia que entrega a corporação na frente do palanque para o maestro. Então, cada um no seu espaço ali fazendo um trabalho. É possível, a conclusão, é possível perceber que as bandas, fanfarras como princípio pedagógico da educação, especialmente da educação das crianças e jovens e adultos. A experiência demonstra o importante papel social das bandas e fanfarras no sentido de contribuir para a socialização dos seus participantes. Constatamos que a prática pedagógica educativa com a música nos grupos de bandas e fanfarras possibilitam o desenvolvimento integral das crianças, jovens e adultos em vários aspectos: afetivo, emocional, social e cultural. E antes que vocês me façam as perguntas, eu gostaria... Dá tempo? Tem tempo ainda? Eu gostaria que vocês vissem o vídeo, André. Falta 15 minutos para as 19 horas, então praticamente. Encerrou? Vai dar para ver o vídeo? Pode? Mas é quanto tempo? 2 minutos. Então, esse vídeo é a nossa corporação representando a cidade de Lorena e na Natália Paulista, que é o nosso estadual de banco.
que é o meu conhecimento em si sobre o assunto. Senão eu não estaria 17 anos nisso, não é mesmo? Dessa valorização, desse aspecto da música, na formação. E o pedagogo, ele vai lidar com os alunos das séries iniciais, né? Vocês vão atuar da educação infantil até os durante a semana divididos entre eles. É assim, na segunda-feira, segunda, quarta e sexta são os metais. Na terça e na quinta, percussionistas, porque faz um barulho maior. E no sábado, aí divide os grupos da parte da manhã e depois na parte da tarde, que entra das 3 horas da tarde e às vezes vai até as 9 horas da noite. E quando a gente vai competir no concurso, a gente ultrapassa as 22 horas. É um trabalho muito extenso, porque não é fácil. Nós temos 2 coreógrafos para dar conta de uma linha de frente. Nós temos 7 pessoas responsáveis pelo corpo musical, porque tem que formar a primeira ala de cornetas, primeira voz, segunda voz, terceira voz. Agora, o ponto de partida que eu vejo, que é talvez pontual de um trabalho como esse, é que a motivação já existe. Eles buscam isso. Eles buscam isso. Então, eu tenho um desafio para você. E acho que na temática das buscas que você faz, das apresentações, principalmente você disse que a maioria é a educação de jovens e adultos, quer dizer, você está trabalhando com aqueles que não tiveram oportunidade no período adequado, né? Que eu até digo assim, se o EJA fosse um projeto de sucesso, a nossa educação, a gente estaria numa visão contrária, porque ele já deveria ter dado muito tempo. Mas infelizmente não. Então a gente continua tendo a importância desse resgate. Hoje não devia ser necessário. Não devia ser necessário. Então é um desafio que eu digo.
com relação à busca, por exemplo, de temas que são afeitos à cultura, né? Buscando transmitir para esses alunos uma cultura brasileira e do seu entorno que resgate. E nesse ponto seria importante que você tivesse um trabalho interdisciplinar com o professor de história, o próprio professor de arte, o professor de geografia, que houvesse uma sistemática interdisciplinar, que seria, eu acho que para esses alunos a sua formação também. Sim, há uma possibilidade, né, de no ano que vem, a convite do mediador da escola, pode falar da escola? É uma escola que ele convidou o mediador para desenvolver o trabalho com a comunidade daquela escola. Seria como importante, porque a questão da mediação, ela trabalha justamente em focos de conflito. E os focos de conflito, muitas vezes, atrapalham demais o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. Então, tudo que eu precisava escrever no trabalho, já escrevi da primeira vez. Reforço algumas coisas aqui da segunda vez. Acho uma importante reflexão, principalmente nos tempos atuais, que a gente está numa discussão curricular, né, de transformação da educação. Praticamente nós que trabalhamos nessa área, a gente se sente um tanto perdido, preocupados, porque nós aqui, tenho certeza, tivemos uma tranquilidade de formação, né? Talvez nem fosse aquela que nós desejássemos, mas nós não tínhamos tanta angústia. E hoje a gente tem as famílias, tem os pais, então eu acredito que a música seja importante. Além disso, só não sei se vocês concordam comigo, hoje o instrumento musical é muito caro. Então o governo ele disponibiliza para as escolas esse material que existe impostado. Então, e porque não tem alguém preparado com boa vontade de desenvolver esse tipo de atividade. Então, eu acho assim, eu sou a pequena parcela daqueles que querem mudar o papel da educação com atividades interdisciplinares. Aqui em Lorena. Se eu fizer em Lorena e der certo, eu acho que vai servir de exemplo para muita gente. Eu queria primeiro parabenizar você pela escolha do tema, né? Achei um tema muito relevante e muito pertinente por todas essas condições que, enfim, que a Estela já colocou muito bem e que você sabe, né, da influência que a música pode ter e tem no desenvolvimento da criança e também do adulto. A gente tem, por exemplo, na psicologia, já praticamente desde o início dos anos 90, mais de 20 anos, a gente tem a psicologia dando um enorme valor à inteligência musical. Então, a gente tem uma literatura já, de alguns autores, como Gardner e outros, considerando a música como uma porta de entrada para se desenvolver todo o potencial intelectual, cognitivo da criança, de uma maneira muito eficiente de se desenvolver. Né? Nós temos no Brasil um problema muito sério nessa área, então seria muito importante que todas as escolas, ou pelo menos muitas escolas, tivessem a sua fanfarra, outras formas de trazer a música para a rotina, para a realidade dessas crianças. Faria a educação, com certeza, a evasão escolar ia diminuir, o índice de repetência ia diminuir, com certeza, porque as crianças estariam mais desenvolvidas no campo dessa cooperativa. Bom, no seu trabalho, algumas coisas que eu gostaria de dizer é o seguinte, eu marquei aqui, novamente, você vai ler, até porque acho que é um trabalho que merece ser preparado no artigo, que merece ser publicado, mas tem correções para serem feitas, então eu marquei o que eu achei, mas depois você também vai ler, e vai trabalhar no que você achar pertinente, o que você achar que deve fazer, mas eu já fui marcando aqui.
Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que eu acho que os objetivos que você se propôs, você poderia colocar de uma forma mais clara, entende? E gostar quando você tem que ler de novo, então isso aí para um artigo é algo que prejudica. Então, pôr de uma maneira bem objetiva, sujeito, sabe, verbos predicados, para não complicar para as pessoas poderem ler de uma maneira bem clara e objetiva. Algumas coisas, tipo, por exemplo, que você citou, supondo, óbvio, né, que todo mundo sabe, mas eu acho que para o objetivo de se publicar, seria interessante você dizer em algum momento o que é EJA, porque muita gente não sabe. Pois é, mas muita gente não é. É bom que o trabalho traga esse tipo de informação. Na IP também, né? E na IP também é bom você esclarecer. Eu achei que as condições da coleta dos seus dados também, essas condições poderiam ter ficado mais claras. Você pode explicar melhor como foi feita essa coleta, onde foi feita, enfim, isso aí também acho que seria importante e enriqueceria o seu trabalho. Deixa eu ver aqui só o tema, então, muito importante, gostei muito do tema e é raro a gente encontrar. Porque é raro a gente encontrar um aluno, né, com essa paixão que vocês vêm trazendo e desenvolvendo em relação à música. Então, infelizmente, a gente não tem muitos trabalhos nessa área e eu acho que é muito importante que a gente tenha. Até a gente já teve lá nos anos 60, 70, uma valorização maior de uso cantorfiônico, né, nos anos 60, e infelizmente o tempo foi se encarregando aí de fazer mais equipe. Até nos anos 60 existia cantorfiônico, depois mudou para a música dessa, acho que se não me engano, eu estudei nos anos 70, já foi descarregado, apareceu o que é muito lamentável, porque depois, 15, 20 anos depois, pesquisas na área da psicologia vieram mostrar a importância enorme da música no sentido de desenvolver a inteligência. Da mãe, a música tem influência.